Salve galera, saudações rubro-negras. Galera, os Andes estão malucos aí com a absolvição de Bruno Henrique ainda. E cara, o Edu Dracena, a gente tem que falar desse cara, velho, aqui no canal, porque ele está indignado com o sucesso do Bruno Henrique aí nessas últimas partidas. Ele está indignadíssimo com o Bruno Henrique. Flamengo conseguiu ganhar com o gol de Bruno Henrique. Bruno Henrique fez 4 gols em 3 jogos aí. E o Edu Dracena, ele está pirado, velho. Está pirado da vida aí, por conta desse caso do Bruno Henrique aí. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre excelente notícia, tá? Jorginho e Léo Ortiz podem jogar no Fla-Flu. E também, gente, vamos falar sobre a venda de ingressos, o absurdo que o Fluminense está fazendo com o torcedor do Flamengo. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, compartilhe o vídeo aí com 1 ou 2 amigos. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações na opção de todas. E vamos pro vídeo, porque segunda-feira, normal aí, né? Agitadíssima. Hoje no Jogo Aberto, pessoal, a Renata Fon, ela perguntou pro Edu Dracena aí sobre o jogo, né? Sobre o jogo. Depois que o Bruno Henrique ele marcou um gol aí, na goleada de 5-1, né? Foi decisivo, foi um golaço aí. E ele, em entrevista coletiva aí após o jogo, se mostrou aí incomodado com as falas de jornalistas sobre a absolvição, né? No envolvimento de manipulação de apostas esportivas, tá? E em meio a tudo isso, como todos já sabem, que o Bruno Henrique ele está sendo perseguido aí depois, né, desse julgamento aí ter acontecido, o Edu Dracena chegou lá no Jogo Aberto, depois que a Renata perguntou, e ele falou a seguinte frase, ele opiniou, né, que essas falas só estão acontecendo porque o julgamento não foi claro, tá? O Edu Dracena, ele citou também que os embargadores ali do STJD são torcedores do Flamengo. Então ele falou que isso aí deixa muito incomodado e suspeito, né? Na cabeça do Edu Dracena, ele está falando aí, pensando que o Flamengo só está na liderança por conta do STJD que absolveu o Bruno Henrique. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que foi pela incompetência do Palmeiras contra o Santos e a competência do Flamengo contra o Sport. Isso acabou, né? Porque o Bruno Henrique ele foi julgado, foi absolvido, mas ele ainda vai passar por outro julgamento. Esse na justiça comum. Então, os antes ainda podem, né? O Bruno Henrique pode ser condenado aí pela justiça comum e os antes eles podem voltar aí como o Edu Dracena e falar, pô, dessa vez o julgamento foi bem julgado, Bruno Henrique foi condenado. Então isso ainda pode acontecer, gente. Bruno Henrique ele foi julgado e absolvido pelo STJD, mas ele pode aí, sobre a justiça comum, vai ter um novo julgamento e ele pode ser condenado aí, tá? Mas o Bruno Henrique se declarou muito incomodado aí também com essa perseguição sobre ele. E o Edu Dracena é mais um que persegue um clubista, né, na verdade, porque ele é torcedor do Palmeiras. E cadê o Edu Dracena? Foi falar alguma coisa aí sobre o caso Vitor Roque? Ele falou sobre o caso Vitor Roque? Não falou nada, né? Não falou nada, passa pano. Porque a gente sabe que o Vitor Roque ele poderia ser condenado também pela justiça comum, assim como o Bruno Henrique. O STJD passou pano também para o Vitor Roque, mas ele tem que ser condenado pela justiça comum pelo caso de homofobia contra a torcida do São Paulo. Só que aí nem o clube do São Paulo se pronuncia, nem defende seus torcedores e seu time, então fica difícil, né? O STJD, lembrando que o julgamento do Vitor Roque, que era ser para hoje, foi adiado para quarta-feira, e daí, gente, o Palmeiras conseguiu chegar em um acordo aí com o STJD. O Vitor Roque vai só postar ali uma foto contra, né, esses gestos obscenos aí, e o Palmeiras vai pagar uma multa de R$80 mil e o jogador estará absolvido, tá? Bem, mas vamos deixar o Edu Dracena para lá, vamos deixar o Palmeiras para lá, vamos falar sobre Flamengo. A gente vai falar sobre esse jogo aqui de Flamengo e Fluminense na próxima quarta-feira, um Fla-Flu decisivo aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Começou hoje, gente, às 10 horas da manhã, as vendas de ingressos aí para o Flamengo, né? Que vai jogar como visitante nesse jogo. Apesar do Flamengo jogar como visitante, a expectativa é que o Flamengo lote
o estádio ali, a sua capacidade de torcedores, né? Mas os relatos são de que ao passar da fila de espera aí da plataforma de venda de ingressos, né? O Fluminense abriu a venda de ingressos para o torcedor do Flamengo só 10 horas da manhã, e os relatos aí que os torcedores não estão conseguindo colocar os ingressos no carrinho e concluir a compra, tá? As tentativas aí são diversas e o problema não se resolve. Segundo os rubro-negros, isso sempre acontece em jogos com o Fluminense e com o mandante, tá? A nação alega que eles jogam sujo para tentar ficar com maioria nas arquibancadas mistas. É sacanagem, né? Na verdade, isso é uma sacanagem o que o Fluminense faz com o torcedor do Flamengo, né? Um torcedor, por exemplo, relata que conseguiu ingresso para setor misto, com tranquilidade, fora do site do Flamengo, no site do Futebol Card, onde os tricolores compram. Dessa forma, eles entendem que as dificuldades para os outros rubro-negros seriam uma tentativa de fazer o que o Fluminense possa equilibrar a torcida, né, que sempre tem maioria flamenguistas. Eles sabem que não vão conseguir, né? Então ele está fazendo um jogo sujo. E o Fla-Flu sempre é esse perrengue, tá? Para comprar ingresso aí quando os torcedores do Flamengo são visitantes. É uma pura bagunça, né? E algum torcedor aí que comprou o ingresso, esse daí foi fora, né? E teve alguns torcedores aqui do Flamengo falando, né? O Fluminense dificultando aí a compra de ingressos para a nossa torcida. Que palhaçada, reclama aí a Thalita. O que eles estão fazendo, então, ridículo e escancarado aí, que eu fui entrar pelo link de venda geral, eles consegui comprar leste superior misto em 3 minutos. A Nicole falando aí. Aí quando volta a apertar para comprar na torcida aí, no site nada acontece. Então relatos aí, tá? De alguns torcedores do Flamengo aí reclamando, cara, é uma vergonha, é uma palhaçada o que está acontecendo aí. Era para o Fluminense, já que ele gere junto com o Flamengo ali o Maracanã, era para ter mais cordialidade, né? Por isso que eu falo, se o Flamengo tiver de comprar o Maracanã, que compra e expulsa o Fluminense desse Maracanã. Porque isso é uma vergonha, tá? Torcedor rubro-negro não pode passar por uma situação dessa, gente. Não pode. O Flamengo, ele é o maior público, seja ele visitante ou mandante, né? E, cara, é uma palhaçada o que acontece, tá? Palhaçada mesmo. Totalmente contra esse tipo de coisa. O Fluminense poderia agir, né? Agir com cordialidade. Não pensar só no umbigo deles, né? Aí fica difícil para a torcida do Flamengo. E principalmente agora, numa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Onde vai passar o Flamengo jogar contra o Fluminense vai jogar contra o Flamengo, depois vai jogar contra o Palmeiras. É uma série de coisas, gente, que deixa o torcedor bastante irritado, né? Porque daí o Flamengo joga com o Fluminense agora, depois na outra rodada o Fluminense joga com o Palmeiras. Então isso aí depende do que tá acontecendo, né? O Fluminense está fazendo isso porque o Flamengo está brigando por título com certeza, e eles querem, lógico, que tenha menos torcida do Flamengo, porque sabem que a torcida deles é minoria, né? Mesmo sendo mandante. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Jorginho, para a gente encerrar o assunto, tá? O Jorginho, ele volta a treinar aí com o grupo do Flamengo e deve ser relacionado contra o Fluminense. Além dele, o Léo Ortiz, tá? O Jorginho pode reforçar aí no Clássico, na próxima quarta-feira no Maracanã. A expectativa é que ele esteja em campo. Nesta semana ele evoluiu bastante aí para treinar com os companheiros e deve ser relacionado. O Léo Ortiz, por sua vez, estava em tratamento de dores no tornozelo direito e junto ao departamento médico evoluiu para os treinamentos também em campo. Ele também tem chances de ir para o Clássico contra o Fluminense. O retorno dos jogadores é fundamental para Felipe Luiz, né? Neste momento, briga acirrada aí pelo topo da tabela e no contexto de incerteza aí sobre as condições físicas de outros pilares, né, da equipe que retornaram das suas seleções aí. Então, esses jogadores vindo de lesão aí vai ser uma boa para o Flamengo. O Flamengo está tentando fazer um planejamento aí, já fretou um voo, né, para trazer os jogadores Jorge Carrascal, Jorge André Arrascaeta, Varela, Matias Vinha e o Plata, mas
A gente não sabe as condições físicas dele para esse jogo, né? Vai depender do que eles jogarem pelas suas respectivas seleções, tá? Jorginho, ele sofreu aí uma lesão na coxa direita em 29 de outubro, no segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Racing Avellaneda, tá? Que também foi o último jogo de Léo Ortiz, também zagueiro, machucou tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras em 18 de outubro, 11 dias antes, tá? De enfrentar o Racing e se classificar, e por enquanto aí eles estavam em tratamento. Lembrando que o Léo Ortiz jogou esse jogo aí, ele jogou esse jogo com o tornozelo inchado, né? Mas é um jogador aí que ele se dedicou na partida aí, valeu o esforço dele e agora estará de volta aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Próximos jogos do Flamengo, galera. Próximos jogos do Flamengo aí, Fluminense na quarta, Red Bull Bragantino no sábado. Na terça-feira, Atlético Mineiro, né? A gente não sabe se o Atlético Mineiro vai vir de uma ressaca de título ou de uma ressaca de vice-campeonato, né? Mas vai ser um jogo importante. Depois o Flamengo enfrenta o Ceará, em casa no Maracanã, e o Mirassol no Maião. Esses são os 5 próximos jogos do Flamengo aí na luta por título do Campeonato Brasileiro, né? Luta por título acirrada, repito, Fluminense, Maracanã, mas jogando como visitante, Red Bull em casa, como mandante, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e Mirassol fora. Então são 5 jogos aí fundamentais. Já do outro lado, o nosso arquirrival Palmeiras aí, ele tem 5 jogos aí, Vitória em casa, Fluminense em casa, Atlético Mineiro fora, Grêmio fora e fecha com o Ceará. Espero que nesse jogo contra o Mirassol aí, o Flamengo já tenha confirmado o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, tá? Rezamos para isso, que aconteça. Se Deus quiser, vai acontecer. E com isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.